Olá, caçadores de Pokémon! Olá, caçadoras de Pokémonha! Eu sou Otávio Pikachu, esse aqui é o Poker 8 e hoje... Já estão com as suas Pokébolas nas mãos? Não? Pois trate de se preparar para a próxima aventura com as criaturas fantasiosas mais adoráveis da cultura pop e que recentemente fez muita gente levantar o traseiro da cadeira para caçá-los e colecioná-los. Só que agora a aventura é em live action e nos cinemas. Vamos nessa então? Vamos sim! Bora! Por que, irmão, temos que pegar? Pica-pi? Foi difícil resistir à tentação de fazer piada vulgar com Pikachu pra nós? Tudo isso e muito mais agora. Numa terra em que os bichos estranhos convivem com os seres humanos, um detetive toma um chá de sumiço e seu filho, sem querer querendo, acaba entrando numa investigação policial clandestina para descobrir o paradeiro do dito cujo. E faz isso com a ajuda de um coelho, esquilo, ursinho de pelúcia, sei lá, amarelo, que dá choque. Porém, um povo estranho mal intencionado vai fazer de tudo para que eles não descubram a verdade. Em 2016, quando o jogo Pokémon GO foi lançado, eu pouco conhecia sobre a franquia. Sabia da existência da série, eu já tinha ouvido falar em alguns personagens, mas só. Porém, tanto se falou desse treco que eu resolvi ver qual era desse jogo e, né, que eu me amarrei. Agora eu quase não jogo mais por falta de tempo, mas eu já perambulei bastante pelo Rio de Janeiro atrás desses bichinhos. Né, Bruno e Felipe? Então foi com empolgação que eu soube da notícia de que Pokémon Detetive Pikachu seria lançado nos cinemas. E agora, ao conferir se como um fã apenas de Pokémon GO foi um verdadeiro deleite, eu imagino a viagem fantástica que deve ser para quem tem uma maior relação com a franquia, jogando jogos ou assistindo a série animada. Pois são muitos fanservices, dos mais óbvios, como a aparição de inúmeras espécies diferentes passando pra lá e pra cá, ou até tendo uma participação mais importante na trama, a fanservices mais discretos, como nomes conhecidos da franquia, regiões, datas e várias outras referências mais escondidinhas. A trilha sonora captura a essência da aventura e colabora para que a gente mergulhe intensamente naquele mundo, e provavelmente deve fisgar com força o coração dos fãs pela nostalgia. Já a direção de arte merece o reconhecimento pelo esforço em buscar evocar esse sentimento nostálgico, desde a decoração de ambientes fechados aos painéis de Rhyme City. Mas a questão é, para não fãs ou meros entusiastas que não são muito aprofundados, funciona? Bom, você vai perder aquela experiência de Olha o Pokémon X ali, olha o Pokémon Y acolá. Mas a presença deles tampouco vai ser gratuita, pois eles servem para ilustrar, compor e definir aquele universo. Então, mesmo que a palavra ratatá para você não signifique nada, os bichinhos vão estar ali para representar um local sujo, por exemplo. E quando as criaturas de fato possuem uma grande participação na trama, raramente a utilização delas desaponta. Posso lembrar de várias participações usadas, ora para fazer graça, ora para a história avançar e ora para os dois. Por exemplo, muito me agrada o ataque em massa dos macaquinhos Aipom, e eles ainda cumprem a função de levar o protagonista ao desespero, o que rende uma cena de aventura divertidinha, enquanto mostram também o efeito de um certo elemento chave na trama. Ou ainda a cena que usa a imponência de um Charizard diante de um catitinha de um Pikachu na arena. E eu poderia passar o dia todo mencionando cenas eficazes que usam as curiosas criaturas e suas características ainda mais curiosas. Mas eu acho que deu para esclarecer que sim, é possível ter uma experiência bem satisfatória mesmo que você não seja fã. Principalmente pro público infantil. Eu acho que a gurizada catarrenta deve pirar nas aventuras de Tim e do Pikachu falante. Detetive Pikachu é leve, fofo, dinâmico e muito bem-humorado. A trama é acelerada, não para e possui uma progressão gostosa de acompanhar ao conseguir conectar bem os seus pontos. E fico feliz que os realizadores tenham ido além de uma trama de caça, competição ou outra obviedade. Os roteiristas não estavam querendo ir para esse caminho mesmo. Algo que fica claro logo no início, quando o protagonista tenta caçar um Pokémon, fracassa e logo em seguida se manda para uma cidade em que os humanos e as criaturas convivem sem esse negócio de caça, mas estabelece uma parceria, uma dupla em que o próprio bichinho escolhe o humano. Então, o filme ousou abandonar as maiores tradições da franquia e resolveu seguir um caminho mais inspirado no jogo de mesmo nome para apresentar a pivetada uma trama de moldes investigativos que, se já é um estilo instigante para adultos, para as crianças pode ser até uma experiência que ajuda a aguçar a inteligência, a perspicácia dos pequenos que estiverem mais atentos e empolgados na ligação de uma pista que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E igualmente instigantes são as tiradas muito bem-humoradas. É de se imaginar que um filme que pensa no público infantil tenha um humor bem bopoquinha, infantilóide. Mas olha, tem momentos de fazer um adulto se escangalhar de rir, como aquele interrogatório do Mr. Mime, por exemplo, que une ótimas tiradas ligeiras com humor físico de pantomima e tudo com um excelente tempo de comédia. Ah, claro, e a escalação do Ryan Reynolds não foi
foi por acaso, pois ele consegue abrilhantar a performance do bichinho amarelo elétrico com seu sarcástico senso de humor. Claro, com muito mais cabresto do que o Deadpool, né? Convenhamos. Afinal, o detetive Pikachu não tá nem um pouco interessado em traumatizar crianças e fazer os pais saírem horrorizados da sessão. Agora, a história do filme em si, por mais que possa ser apreciada tanto por crianças quanto por adultos, ela já demonstra mais uma certa condescendência ao não evitar problemas que crianças deixam passar com mais facilidade do que os adultos. Do que eu tô falando? Bem, a investigação que move o filme é divertida, é instigante, positivo e operante, mas também tem seus problemas que prejudicam um pouco a apreciação por parte dos marmanjos véi besta que nem eu, já que tá entupida de facilitações dramáticas que, como o nome já diz, deixa seus problemas mais fáceis e menos desafiadores. E os passos da investigação tão bem ligadinhos por uma relação causal. Porém, frequentemente os mocinhos resolvem as questões e encontram pistas que levam às próximas etapas meio que por sorte. Eles também entram com a maior facilidade em locais restritos, acessam arquivos que explicam tudo o que precisam saber sem muito esforço, e o artifício do holograma 3D que reconstitui situações com perfeição é absurdo de preguiçoso, por causa da conveniência gigantemente cara de pau. Além disso, a explicação de um plano de um personagem do bem-chave é tão sem sentido que eu preferi nem levar em consideração. Por que ele fez tananã tananã com tananã tananã pra que ele tananã tananãzasse? Foi mais fácil pra mim aceitar um rechonchudo porque sim, do que conseguir embarcar na explicação que o filme dá. Talvez as crianças aceitem mais essa balela biscoitada. A direção tem bastante energia e consegue transitar competentemente entre humor, aventura, ação e os momentos mais dramáticos, sem perder a compostura e sempre entregando um grande apuro visual, sobretudo as cenas grandiosas com a complexidade que exige uma maior intensidade e atenção coreográfica. Os efeitos visuais do filme estão suplementoscopicamente de cair o queixo. As cenas de ação são bem compostas, o universo é muito bem preenchido pelos artistas digitais e as criaturas, das mais próximas à realidade às mais viajadas, jamais soam falsas ou dão a sensação de que não pertencem àquele mundo. A realização do efeito é perfeita. O encaixe em relação à iluminação, sombras, dimensões, textura, pelugens. A gente consegue notar até quando o Pikachu tá sujo, molhado, surrado e com pelo amassado. Mas é um acerto que vem desde o conceito. Uma conquista pra gente aplaudir de pé, já que os bichinhos têm uma aparência que mistura o realista com o cartunesco de anime e jamais parecem falsos. Segundo o que um amigo meu me falou, os conceitos realistas tiveram a colaboração de um artista visual que lançou nas internet vários desenhos nessa levada realista dos Pokémon. Aí os realizadores do filme viram aquilo e pensaram: Aí, esse é um cara pra se contratar. E contrataram! E realmente, gente, diferente dessa recente polêmica envolvendo o Sonic, que ficou com um visual nem lá, nem cá, nem realista, nem cartunesco, e o diretor até se prontificou a alterar depois que a galera largou a havaiana de pau neles, os bichos de Detetive Pikachu estão na medida perfeita entre o lúdico e o real. Quanto às atuações, vai ser difícil achar aqui no Brasil cópias legendadas, mas para quem se aventurar, não que faça diferença para ele, mas Justice Smith se redimiu completamente comigo depois da sua performance super chatinha em Jurassic World: Reino Ameaçado. Aqui, apesar de ser um filme infantil, ele tá muito mais controlado, mais maduro e sem tantos maneirismos afetados. E ainda demonstra uma química admirável com Ryan Pikachu Reynolds, o que é essencial até pra trama funcionar. Quanto a este, como eu havia antecipado, oferece aquele senso de humor sarcástico e aquela verborragia rápida característica dele. Além do que, o contraste da sua voz nada delicada com a imagem fofinha do Pikachu é uma ótima sacada que amplifica a graça da parada toda. Sendo assim, a participação de Ryan Reynolds com uma bola de pelo amarela elétrica é um charme a mais para quem optar pela experiência com o som original. Pokémon Detetive Pikachu conseguiu transportar para as telonas uma vasta gama de elementos da franquia, respeitando as suas regras, sem que com isso precisasse seguir amarrado às várias convenções criadas nas séries animadas e nos jogos. E assim, os realizadores conseguiram conceber uma obra em live action super astral com a cara da franquia, mas também com vida própria. E esta é a minha reação ao filme. E você, concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aí nos comentários. Pra quem não sabe, neste momento eu estou de férias, mas eu continuo produzindo conteúdo, só que dessa vez eu tô lançando lá no Instagram, então dá uma conferidinha por lá. Ah tá, eu tô indo pra Disney, tá gente? Claro, tem muito vlog de Disney por aí, mas nenhum tem as peripécias do Otávio. Um marmanjo velho besta que se esbalda na Disney que nem criança. O meu perfil é esse aqui, ó, Otávio Uga. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final, eu fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí! Pica-pi!
Eu escolho você. Temos que pegar seus pés. Esperareis. Pokémon. Para, pô. Ótimo. Temos que pegar. Temos que... Fugiu. Um Snorlax! Tá certo que eu tenho que andar só 2,5 km, mas tá tudo bem.